E navegaram para a terra dos Gadarenos, onde está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe para que não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogando-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem a quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi pregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lucas, capítulo de número 8, do versículo de número 26 até o versículo de número 39. Sou eu, Rodrigo Barbosa, e eu quero te convidar a meditar um pouco sobre esse texto maravilhoso. Para tudo agora, pelo menos nos próximos 10 minutos, e vamos crescer em graça e conhecimento. Jesus estava na Galiléia e pede para os seus discípulos entrarem no barco e cruzarem o grande lago, cruzarem o mar da Galiléia. Jesus tinha um propósito do outro lado do mar da Galiléia. Ele não conta para os seus discípulos o que ele vai fazer do outro lado do lago. Jesus não fala nada, simplesmente ordena aos seus discípulos que vão ao outro lado. Em meio do caminho, uma grande tempestade se levanta. Enquanto Jesus está dormindo no barco, seus discípulos se desesperam e Jesus dá ordem ao vento e ao mar, e eles se acalmam. Então, enfim, eles conseguem atracar do outro lado, na terra dos Gadarenos, em Gadara. E quando chegam em Gadara, eis que se deparam com um homem nu, possuído de demônios, uma figura horrenda que há muito tempo era arrebatado, perdia totalmente os teus sentidos. Tentavam contê-lo com correntes e cadeias, mas ele quebrava as prisões e era levado aos desertos. Ele ficava nos sepulcros. E de repente, ele tem um encontro com Jesus. E os demônios que estão naquele homem reconhecem Jesus e clamam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Sabe, até os demônios o temem. Os demônios sabem quem eles são, quem Jesus é. Tem total noção de que ele é Filho do Deus Altíssimo. Olha o testemunho que o próprio inferno dá de Jesus Cristo. Não nos atormentes. Então, Jesus pergunta: qual é o teu nome?
Sabe, existem algumas pessoas que fazem entrevista com demônios, ou supostos demônios. Da onde você veio? Quem você é? Mão pra trás. E fica lá fazendo um talk show, como se fosse o Jô Soares ou o Danilo Gentili entrevistando demônios ali pra televisão. Jesus aqui ele não está nem tão pouco interessado em saber quem é, ou quem são, ou de onde veio esses demônios. Jesus ele pergunta ao homem, e não aos demônios, qual é o teu nome? E os demônios respondem, Legião. Por que Jesus faz essa pergunta? Esses demônios estão dominando todo esse homem, a consciência e todo o ser deste homem. E o interessante é que Jesus quer saber desse rapaz, mas quem responde são os demônios. Porque os demônios vêm para matar, roubar, destruir. Olha o que eles fazem com este homem. Em alguns momentos o arrebata, em alguns momentos tiram ele e levam eles para desertos, prisões, isolam, colocam ele como uma figura nua. E agora eles estão dominando o ser. Já não é mais esse homem quem vive, mas agora quem está nele, quem está respondendo por ele, tudo o que ele faz, são essa legião de demônios. E Jesus dá ordem aos demônios e eles entram numa manada de porcos e se precipitam e morrem. Deixa eu te explicar aqui de novo por que Jesus não fez uma entrevista com os demônios. Por que os porcos se precipitam e pulam no mar? Porque o porco é um animal irracional. E quando um demônio entrou no porco, ele o conduziu à morte. Jesus ele manda os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia. Jesus enfrenta uma tempestade com seus discípulos porque Jesus tinha urgência de chegar em Gadara, porque em Gadara havia um homem possuído por uma legião de demônios, ao qual eles estavam consumindo a vida daquele homem. E Jesus pega os seus discípulos com um único objetivo: libertar um homem ao qual ninguém dava mais nada, ao qual o seu ser, a sua identidade estava totalmente possuída por legião de demônios. Jesus não explica o seu plano para ninguém, Jesus não fala para os seus discípulos, Jesus chega e vai até esse homem, encontra esse homem. Uma vida é importante para Jesus. E Jesus no seu poder, na sua graça, discerne que ali, naquele região, havia um homem que precisava da sua ajuda. E ele vai. E os demônios pegam os porcos irracionais e conduzem à morte. O inimigo das nossas vidas querem nos levar para a morte. A morte do teu casamento, a morte da tua personalidade. Eles querem distorcer tudo que somos. E o interessante é que os homens daquela cidade veem isso e correm assustados e começam a contar para o povo o que aconteceu. E quando a gente pensa que eles estão maravilhados porque aquele endemoniado foi liberto, a gente vai descobrir que eles estão revoltados porque Jesus deu prejuízo para eles. Porque Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos irracionais e esses porcos se precipitassem. Então, essa multidão, versículo de número 37, a multidão da terra dos Gadarenos ao redor rogou para que Jesus se retirasse deles. Que coisa, hein? Mais valem porcos do que a vida de um homem, mas para Jesus é o contrário. Mais vale uma vida do que 1000 manadas de porcos. Mais vale uma vida do que qualquer bem dessa terra. Mais vale uma vida, porque Jesus cruza o mar da Galileia, enfrenta a tempestade com seus discípulos para libertar um homem das mãos do inferno. Sabe? Que você ame mais as pessoas do que as coisas. Porque esse é o evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho que cruza o mar, que enfrenta tempestades para libertar uma pessoa. E ele volta. Ele voltou, ele entrou no barco e voltou. Quer dizer, ele cruzou o mar para libertar um homem.
Por isso que ele não explica para os seus discípulos o que eles iriam fazer do outro lado do mar da Galileia. Porque aqueles vão, Senhor, será que vale a pena? Às vezes você fica pensando, será que vale a pena se desgastar por essa vida? Será que vale a pena rodar todos esses quilômetros para falar com essa pessoa do evangelho? Será que vale a pena? Vale a pena sim, porque Jesus fez isso. Sempre vale. E aquele homem, ele sentado aos pés de Cristo. Jesus quer resgatar nossa identidade, roubada pelo inferno. Aquele homem sentado aos pés do Senhor, ele roga, Senhor, deixa eu ir com você, porque essa terra aqui, eles não se importam comigo, porque eles preferem os porcos do que eu, Senhor, e eu quero estar contigo. Jesus fala, não, volta para tua casa. Sabe por quê? Porque quem te viu daquele jeito agora vai te ver restaurado. E o maior testemunho para a glória de Deus é você mostrar que o Senhor tem poder de libertar e mudar a vida de um homem. E aquele homem passou alguns momentos, algumas horas com Jesus apenas, mas saiu daquele encontro, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que muda a vida de um homem. O Evangelho que restaura, que tira um homem da morte, da inconsciência, do pecado e traz para uma vida de discípulo, uma vida de Evangelho, uma vida de libertação. Jesus liberta, Jesus salva. Creia nisso. Jesus volta. O amor de Cristo é esse. Ele te salva, Ele te liberta e Ele te envia de volta de onde você veio, para que possam saber que Ele tem poder de transformar a vida de um homem. Que evangelho maravilhoso! Compartilhe esse evangelho. Descanse no Senhor e creia nessa palavra. Não esqueça de curtir e, principalmente, se inscrever no canal do YouTube e propagar essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Estaremos juntos amanhã, se assim o Senhor permitir. Um abraço, fique com Deus.